Alô Brasil, alô você, alô galera, ligada em mais uma edição do JP no Lance. Você que está ligado aqui na Rádio Exclusiva FM em todo o Brasil, no YouTube, no Facebook, em todas as redes de mídias sociais. São 2 horas 30 minutos e 35 segundos. Estamos ao vivo para você. Vamos falar tudo do Campeonato Paulista de 2018 que acabou. E acabou de maneira quente, pegando fogo no Palestra Itália. Estamos também aqui com o convidado Vinícius Alcântara, que estará comentando conosco também o Campeonato Paulista de Futebol. Vamos começar então falando da Série A1 do Campeonato Paulista de Futebol, que foi o Paulistão Itaipava 2018. Foi a 117ª edição da principal divisão do Paulistão. É realizada e organizada pela Federação Paulista de Futebol. Foi disputada por 16 clubes entre os dias 17 de janeiro e 8 de abril. É marcada por ter tido a volta de São Caetano, que foi campeão em 2004 em cima do Jundiaí e que não disputava a Elite Paulista desde 2013. Também voltou o Clube da Linguiça, o Bragantino, que foi campeão em 1990 em cima do Novo Horizontino, de Nelsinho Batista, Maurício e tantos outros craques, como Márcio Santos, que era zagueiro naquele time e que esteve na segunda divisão no período de 2016 e 2017. E a partir de hoje, dia 9, teremos o apoio de D360, o jogo começa aqui. Una sua opinião por futebol ao trabalho. Uma escola de cursos livres com uma proposta diferente. Alguns cursos do D360. A marketing do futebol. Oficina de apresentadores, comentarista esportivo, entre outros. Se liga aí no endereço no site do D360. www.d360.com.br. Repito, www.d360.com.br. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Exclusiva FM, no programa JP no Lance, nosso convidado, o jornalista esportivo e advogado Vinícius Alcântara, que estará conosco aqui comentando a final do Paulistão 2018 entre Corinthians e Palmeiras. E o bicho pegou. Boa tarde, Vinícius. Bom, boa tarde, João. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês e vamos lá, que hoje tem bastante assunto, hein? Tem bastante assunto no JP no Lance. Aliás, só um briefing a respeito do Campeonato Paulista. Eu achei um campeonato, apesar de toda a disputa que foi, o jogo ontem foi extremamente polêmico, quebrou um pau, mas em nível geral eu achei um campeonato de baixo nível, onde nem sempre o melhor ganhou, porém os times assinaram o regulamento e a vida que segue, quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu. Exatamente. E o Corinthians ganhou em uma final bastante polêmica, na qual o árbitro foi muito confuso e incompetente e acabou atrapalhando o espetáculo e causando um tumulto. Porém, o Corinthians foi o campeão legítimo do Campeonato Paulista 2018. E para você que está nos acompanhando, não esqueça, acesse a minha página no YouTube, JP no Lance, e deixe suas perguntas. E não esqueça de tocar o sininho. Vamos então conversar o que foi o Campeonato Paulista desse ano de 2018, Vinícius. Olha, João, de fato não é um campeonato que tem o apelo que tinha antigamente, né? Os times não estão mais tão interessados em disputá-lo. Os times do interior não têm a menor condição de se organizar. Eles entram para ser coadjuvantes mesmo. O campeonato foi planejado para ter os 4 grandes na semifinal, nas fases finais. Vez ou outra que aparece um ou outro
time pequeno, dito pequeno, para figurar entre os finalistas, mas Desculpa te cortar, sem mas problema. se a gente for analisar de 2000 para cá, acho que essa é a quarta ou quinta vez que o Quarteto Mágico Paulista foi para uma semifinal. Como eu disse, É um número bem pouco expressivo pelo que representa essas quatro equipes. não, os times menores podem até chegar, mas dessas vezes que eles chegaram entre os quatro, quais foram os campeões? Eu lembro do São Caetano, Em Ituano, 2004. o Ituano 2014, E Ituano também em 2002. Mas foi um 2002, campeonato exatamente. que os grandes estavam fora. Depois o Ituano veio disputar o Super Paulistão. Exatamente, que daí o São Paulo foi O São campeão Paulo foi naquela campeão. oportunidade. Exatamente. Mas é um campeonato que não foge muito do óbvio, né? O que está fugindo do óbvio assim é, por exemplo, o teu São Paulo, que não ganhou o campeonato desde 2005. Aquela edição foi por pontos corridos, né? Por turno único. Exatamente. O pessoal inventa os negócios que também eu vou falar um negócio. E foi só aquele ano, né? Não, foi 2 anos. O outro foi o Santos que ganhou. 2006. Exatamente. Porque como pelo regulamento da CBF... O campeonato tem que ter no mínimo então- 2 edições disputadas no mesmo formato, né? Exatamente, Né? exatamente. Mas voltando para o jogo de ontem, o Corinthians fez o que o Palmeiras fez no primeiro jogo. Logo no comecinho conseguiu marcar o gol, igualando a disputa, né? O Palmeiras teve aquela posse de jogo, chegou em alguns momentos quase a 70% de posse de bola, mas não conseguiu transformar as chances em gol. E teve aquele lance no segundo tempo do pênalti, que foi o ponto alto do jogo, né? Mas Aquilo lá foi uma verdadeira palhaçada. aí que fala, né? A falta que está fazendo instituir o VAR nas competições, né? Porque ali você pode notar que teve uma interferência externa na decisão do árbitro. Então, só que a forma que se deu estragou um pouco o espetáculo, você não acha? Foi uma verdadeira várzea o fim do Campeonato Paulista. Uma coisa assim ridícula. Não tem nem... É ridículo, absurdo. É incomparável. Eu não sei nem o que falar. Foi uma coisa assim nojenta. Independentemente se o Corinthians foi campeão, quem foi campeão, aquilo lá foi ridículo. Ou se marca e erra e vamos seguir em frente, ou não marca e vamos seguir em frente. Ou você abraça o seu erro, ou se você quer corrigir, que corrija rápido, né? Exatamente, exatamente. Se você ouve do quarto árbitro, ó, tocou na bola primeiro, cancela o pênalti, escanteio, segue o jogo. Ou então o árbitro que chega e fala, olha, deixa que eu seguro, mato a bola no peito e sigo tocando a bola. Ou seja, em outras palavras, para você que está nos acompanhando e não entendeu, assuma o erro e vamos que vamos com o jogo. Fazer aquela lambança que se fez ontem foi um absurdo. E nesse tempo, assim, os jogadores acabaram se desestabilizando, né? O jogador do Palmeiras querendo cobrar o pênalti a qualquer custo, os do Corinthians tirando a bola, falando com o juiz para escutar o fulano que está lá de fora. Você viu o juiz perdido, assim, procurando uma resposta, alguém que desse um norte para ele se foi ou não foi o pênalti. Foi bizarro. Eu vou te dizer também um negócio. Às vezes nessas horas eu sinto saudades do saudoso do Cid e o Vanderlei Bosquilha. Porque se fosse nessa hora essa zona toda, ele já tinha decidido ou bate ou não bate, não ia demorar 20 minutos, quase que demorou mais de 10 minutos para se resolver um problema desse. Acho que chegou a 14, 15, não me recordo. Mas foi mais de 10 minutos para se resolver uma pendenga.
E se fosse o Lucídio Vanderlei Busquilha naquela ocasião, ele já tinha peitado meia dúzia de negro lá dentro, jogado 2 de um lado e 2 do outro pro chuveiro e vida que segue. Tá. O juiz aqui sou eu, quem decide sou eu, foi pênalti. Foi. Acabou. Então, é exatamente isso que ele fazia. Faltou se impor no momento da jogada crucial do jogo. Mas, fora isso, você viu lá o Palmeiras martelando, amassando o Corinthians. O Corinthians soube jogar sem a bola. Exatamente. Soube aguardar o momento deles lá. Não sofreu tanto assim, né? Não sei, os jogadores do Palmeiras, o Borja não estava num dia muito bom, bastante gente pega no pé dele, né? Ainda que ele tenha terminado como artilheiro do campeonato, não teve aquele ápice do tempo de Atlético Nacional. Mas engraçado que o Borja também, na hora que a onça vai beber água, ele se esconde. Isso é uma coisa esquisita. Aliás, não é só dele, tem alguns jogadores que também, a hora que a onça bebe água, ele se esconde embaixo da proteção, ele não se mostra, ele não dá a cara a tapa. São os jogos decisivos que é por aquele jogador caro, consagrado aparecer. E não foi isso que nós vimos ontem, né? Por exemplo, o Lucas Lima chegou com toda aquela pompa, né, de um grande jogador que veio a somar mesmo ao time. Ontem não fez muita coisa, mas inclusive na hora do pênalti acabou não correspondendo, né? Exatamente. O Lucas Lima amarelou mais uma vez. Então, já o Corinthians, que não tem todo o investimento, né, que o Palmeiras tem. Não que o Corinthians seja pobre, vamos explicar. Porque o que o Corinthians também ganha da Rede Globo, da sua patrocinadora de camisa, não é pouca coisa também. É que o Palmeiras é o time mais abastado no momento do futebol paulista e talvez até do brasileiro. Mas o Corinthians também ganha muito bem da sua patrocinadora de camisa, do seu fornecedor aqui de camisa, que é essa aqui, e também da TV mandante, a TV que paga os direitos de transmissão, que evidentemente é a Rede Globo, e também paga bem. O problema do Corinthians é que ele construiu um estádio lá em Itaquera, e esse estádio os caras faz 4 anos praticamente que construiu aquele estádio, e os negros ainda não tiveram a ousadia de fechar a tal da Roman Rights. Isso que faz tempo que estão falando que tá para fechar, né? Isso, desde faz a época 4 anos. Para inaugurar, isso já está quase fechado, Só que aí você vê, uma matéria, um mês, a dívida do Corinthians com o estádio está em tantos milhões, daqui a pouco bilhões. Exatamente. Mais um pouquinho já está 1.200 bi, 1.300 bi. Só que assim, o Corinthians achou que com a bilheteria dele já ia dar para autossustentar. E não é isso que nós estamos vendo, né? A cada dia que passa, a dívida só aumenta, estão renegociando, mas esse estádio acabou saindo um tiro pela culatra, você não acha? Eu acho que também, não sei se foi um tiro pela culatra, eu achei que talvez o André Sanches, que fez toda essa esquematização, e aí isso aí também envolve política, isso aí dá uma treta do tamanho de não sei o quê. O Corinthians meio que acabou ganhando o estádio, né? Exatamente. Porque se você voltar lá atrás, o Morumbi seria a sede da Copa aqui em São Paulo. Exatamente. Desde que passasse por uma reestruturação. Só que aí, né, isso também é um problema político. No caso do Morumbi, o que aconteceu? O senhor Juvenal Juvencio, com toda a sua polpa e sua extrema arrogância e prepotência e seus asseclas,
ele foi bater de frente com o Ricardo Teixeira. Aliás, eu não estou no lado de ninguém lá. Nem do Ricardo Teixeira, que não tem nem o que comentar. Nessa história não tem santo, né? Exatamente. Exatamente. Não tem mocinho nesse Exatamente. lado. Enfim, o que aconteceu é que o André Sanches também entrou nessa jogada aí, porque também a rivalidade entre Corinthians e São Paulo era extremamente forte naquela época lá. E isso tudo virou uma jogada política para fazer o estádio do Corinthians. Essa que é a grande realidade. Agora o Corinthians fica com aquele Aliás, essa grande história, estádio parado, aliás, sem só conseguir uma pagar. coisinha. Essa história da briga entre o Juvenal Juvencio e o Ricardo Teixeira serviu mais como álibi. Certo. Mas voltando mais para os olhares para a final do campeonato. Você tem lá, o Corinthians pode ter muito investimento na patrocinadora, da Rede Globo, tudo bem. Mas o Palmeiras, desde que a Crefisa, a Faculdade das Américas entrou na jogada, o Palmeiras E a Adidas também. A Adidas está saindo já, né? Sim, mas mas lá atrás foi grande... Exato, agora vai estar deu um grande aporte. Então. Mas também, exatamente, a Adidas também investiu pesado no Palmeiras. O Palmeiras tem todo esse investimento, toda essa cobertura, é uma grande marca hoje, né? Tanto que lá atrás já conseguiu ganhar a Copa do Brasil, ganhou o Brasileiro. Mas o grande sonho da torcida, né, dos investidores é ver o time conquistar títulos maiores, né? Por exemplo, o Palmeiras acabou perdendo a final da Paulista. Se tivesse ganho, eu não acho que o presidente deles ia ter aquele discurso ao final do jogo, tratar o campeonato como paulistinha, só porque perdeu. Vou tratar com desdém. Eu não quero saber de paulistinha, eu estou aqui para pensar na Libertadores. Como o Paulo Nunes falou isso em 1999, depois daquelas embaixadinhas do Edilson. Ele falou, fiquem com paulistinha que nós temos a Libertadores. E depois ele foi se retratar publicamente numa emissora de rádio perante o presidente Eduardo José Fará, na época, pedindo desculpa, enfim. Eu acho assim, se você tem esse discurso, vai lá e banca. Porque o ano passado foi a mesma coisa, sabe? Palmeiras não levou o Paulista, não, foca Libertadores e deu no que deu, né? Aí depois vamos para a disputa do Brasileiro? Não começou em nada. O foco é só o G4. Então, cada hora o discurso muda. E eu acho que tem que... Se bem que no Brasileiro do ano passado acabou saindo no lucro. Por que eu vou explicar para vocês e para o ouvinte aqui da Rádio Exclusiva FM? Na teoria era para o Palmeiras ter ganho. Era. Pelo investimento, pela equipe que tem, por tudo que é. Sim. Mas vale ressaltar que bem no princípio do Campeonato Brasileiro, nas primeiras rodadas, o Palmeiras estava em 16º lugar, beirando a zona do rebaixamento. Daí, durante o campeonato, deu um upgrade. Ficou em 4º lugar por muito tempo e quebrava o pau entre Santos e Palmeiras. Onde todo mundo achava que o título ia ser decidido entre Grêmio e Corinthians. E talvez o Santos correndo por fora. Sim. No final das contas, o Santos ficou em 3º, o Grêmio em 4º. Ou o Grêmio em 3º, o Santos em 4º. E o Palmeiras acabou com vice-campeonato. Pelo investimento que fez, saiu mal. Mas se você olhar tecnicamente tudo o que ocorreu naquele campeonato do ano passado, o Palmeiras saiu num lucro extraordinário. Mas o que eu estou falando é assim, o Palmeiras começou o campeonato mal. Começou a subir.
chegou a um ponto, lembra que aquele jogo contra o Corinthians, que se ganhasse, Exatamente. ficava igualado na pontuação. Aí já Exatamente. estava, ó, estamos Foi aqui, lá estamos na disputa do título. Foi nas últimas rodadas, faltando umas Exatamente. 4 ou 5 rodadas para acabar o campeonato. Foi lá no estádio do Corinthians. Então, aí o Palmeiras estava com a chance de chegar em igualdade na liderança. E o Corinthians fez um segundo turno horroroso, Péssimo. comparado com o primeiro, que foi Foi excepcional. beirou a perfeição. Como diria o outro, foi o primeiro turno de Pelé e o segundo do Mané, né? Exatamente. Aí o Palmeiras chega em ponto de igualdade. O jogo decisivo não conseguiu. Aí perdeu mais algumas partidas. O Corinthians voltou a ter bons resultados, começou a subir de novo na tabela, na classificação e Continuou se mantendo na primeira colocação. abriu vantagem, né? Com uma certa ascensão no final. Então. Mas é isso. O Palmeiras é muito discurso e pouco resultado. Na hora que não dá uma coisa certa aqui, mas não era esse o foco era outro. Então, não sei, eu se fosse torcedor do Palmeiras, eu cobraria mais atitude e mais resultado nos momentos decisivos, que é isso que está faltando para o time. Isso é verdade. Porém tem o seguinte, eu gostei não da atitude do presidente do Palmeiras, do Gagliotti. Mas eu gostei que ele teve atitude, que ele deu a cara a tapa, assim como o Paulo Nobre dava a cara a tapa. Porque teve uma época que teve outros presidentes do Palmeiras, principalmente aquele que ficou de 93 a 2002, outros como também o Afonso de la Mônica, que esses aí não pegavam a responsabilidade para eles se escondiam. A imprensa ia atrás deles, eles não faziam neca de pitibiriba. Eles ficavam na toca. O Palmeiras ficou muito tempo fora, né, do radar, assim, para almejar grandes conquistas. A saída da Parmalat até a entrada da Crefisa, o Palmeiras era comum. Não era assim uma baita equipe que disputava os campeonatos. Era uma equipe coadjuvante. Exatamente. Você pega lá, não teve o tempo da presidência do Arnaldo Tironi? Isso, Arnaldo Tironi, aquele que vendia Beirute. Então, você pega os times do Palmeiras daquela que época, também o torcedor sempre chora. Também era da turma daquele outro lá. Então, antes dele teve o Beluso? Foi o Beluso. E o antes foi o Mustafa, que arrebentou com a história do Palmeiras. O Beluso pode ter errado em várias coisas também, mas eu acho que o Beluso foi extremamente ousado. Sei lá se foi ousado. Perto do que era, ele foi extremamente ousado. E o Corinthians, por outro lado, desde o rebaixamento em 2007... Exato. Se você pegar o que ele ganhou de lá para cá, é espantoso. Ele ganhou praticamente todos os campeonatos que disputou, ele ganhou pelo menos alguma vez. Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial. Então, Sul-Americana não, muito. Ele ganhou a Recopa em cima de São Paulo. Americana, Ganhou em cima de São Paulo. Recopa da Sul-Americana. Então. O Corinthians sabe aproveitar. Parece que o pessoal que cuida dele a direção dele pode não ser lá essas coisas, né, com o pessoal do André Sanches, mas a gestão dele trouxe muito resultado. Isso é verdade, trouxe resultado. Eu só não acho também aquele discursinho de quanto o André Sanches falou quando ele entrou na presidência do Corinthians, falou que agora era tudo novo, que ele não sabia direito o que o Dualib estava fazendo. Eu acho que vamos devagar com a dor que o Santo é de barro. Ele foi também extremamente conivente com o Dualib quando era interessante para ele. Ele foi diretor do Dualib, né? Exatamente. E agora,
Ele foi um excepcional presidente para o Corinthians. Não vamos, não vamos tapar o sol com a peneira. Agora que ele foi conivente com o Dolib e depois ele quer tirar o corpinho fora, ele quis. O André Sanches, desde que ele assumiu a presidência, depois dele passaram mais dois. Acho que foram 2, sim. Foi o... Como é que chamava lá? O delegado? Mário Golpe. Mário Gobi e depois o Roberto de Andrade. Ele fez o sucessor dele nas duas gestões seguintes e agora ele voltou ao poder. Então, se você parar para ver, ele está no poder há mais de 10 anos. E ainda que do Corinthians tivesse aquele presidente naquele momento, quem estava por trás era ele. Quer dizer então que os dois que estavam lá eram duas marionetes. Olha, metaforicamente falando. Se você olhar friamente, acho que eles só faziam o que o Andrés sugeria ou concordava. Não sei, posso estar... Sim, equivocado mas... na sua visão. Tanto que a época que o Roberto de Andrade começou a ir contra as ideias do André Sanches, acho que foi ano passado, né? Chegaram até a entrar com um pedido de impeachment. Exato, eu me lembro disso. Então, é uma gestão que já está bem consolidada lá, né? Até nessa última disputa da eleição, que tinham vários candidatos, né? Até estava o Paulo Garcia também na oposição. Então, o Roque Cittadini, que era até então acho que um dos favoritos a ganhar, né? Exato. Acabou sendo desbancado pelo André Sanches novamente. Para quem não sabe, para o ouvinte que não sabe, o Paulo Garcia é dono daquela marca lá, exatamente, que estampava a camisa do Corinthians nos anos 80 até 1994. Uma parceira antiga. Exatamente. O Corinthians até hoje, não sei se até hoje, mas até recentemente vendia as camisas retrô dessa época com o patrocínio da Calunga também. Talvez muita gente do Corinthians já me falou também que o Paulo Garcia teria sido o presidente ideal para o Corinthians pelas suas ideias, mas isso não sei, eu não vivo o dia a dia do Corinthians. Enfim, cada um tem o seu... A família Garcia tem uma boa entrada lá no Corinthians, né? Até porque o irmão do Paulo Garcia, acho que é o Fernando, é empresário de jogador, né? Aí o assunto é bem mais... É delicada a coisa, né? É bem mais delicado do que a gente imagina. Aí vamos começar a falar de lei do passe. Será que não era melhor quando o jogador era, entre aspas, escravizado pelo clube? Porque agora se terceirizou, agora não, algum tempo depois da Lei Pelé, se terceirizou para empresários. Por muito tempo existiu o jogador pizza, né? Que é uma parte de cada... Uma parte dele é de cada 10% pessoa, então. para um, 20% para outro. Então. É um assunto delicado. Parece que tá acabando isso, né? Por exemplo, o Corinthians. O Corinthians foi muito bom em vender jogadores. Nos últimos tempos vendeu vários jogadores. Mas aí você pegava, quantos por cento pertence ao clube? Que agora é direito federativos. Então, quase nada. Não, o Corinthians vendeu um jogador por tantos milhões, mas quantos que vem para o clube? Pouquíssimo. É toda uma estrutura bem... Atender aos interesses de quem, né? Ou de que grupo. Né? Isso também é verdade. É bem complicado, é bem mais profunda a discussão. Mas ainda assim, o Corinthians está agindo dessa forma, continua ganhando seus títulos. Ontem conseguiu reverter uma desvantagem que tinha no primeiro jogo. Conseguiu levantar uma taça na casa do seu grande rival, né? Exatamente. Não pipocou.
Isso também é verdade. Na hora que tinha que aparecer lá, foi e bancou. Exatamente. E agora vamos ver como é que eles entram a disputa do Brasileirão, né? O Brasileirão aí já é outra história. O Brasileirão sempre vai ter 10 favoritos. O único país no mundo que você sempre vai ter pelo menos de 8 a 12 favoritos. Em nenhum outro país você vai ter esse número tão grande. Não, se você parar para ver as ligas dos outros países, o que pode se aproximar mais do Campeonato Brasileiro é o inglês. Que tem o Big Six lá que eles chamam, né? Mas se você pegar na França, Paris Saint-Germain. E o Você Olympique pega- de Marseille e o Lyon correndo por fora. Bem por fora. Você pega a Espanha, não tem nem o que falar, É né? Real Madrid, Bipolaridade, Barcelona, né? e pode ter um Atlético de Madrid pra lá. Tá, você disputa 10 torneios, 8 ou 9 fica entre Barcelona e Real Madrid. O Atlético de Bilbao também corre por fora, mas é muito raro. Campeonato italiano, a Juventus, nada de braçada. Tá indo pro sexto título, acho, sexto ou sétimo campeonato seguido. Então, o brasileiro é bom por E causa disso. antigamente ainda tinha o Milan e o Napoli, e a Internazionale também, na época da Itália. A Itália que também tá uma desgraça, hein? Que coisa lamentável a Itália, que ficou fora do Mundial, coisa que não acontecia há muito e muito tempo. Desde 1966, acho que foi a última vez, ou 62, não me recordo agora de cabeça, que a Itália não ficava fora de uma Copa do Mundo. É hora lá dos dirigentes italianos também pensarem no que fazer. É que a Itália também teve o azar de pegar a Suécia na fase de repescagem. E na fase de grupo da Espanha. Também, também. Então, A Espanha que também pode ser, além do Brasil e da Alemanha, outra grande equipe que é concorrente postulante ao título, assim como a França. olha, eu vejo muita gente falando, agora, abordando um pouco da Copa do Mundo, muita gente falando da França. Acho que a própria Argentina tá essa bagunça agora, mas Copa é momento, é aquele mês ali que se encaixou, vai embora. O Brasil veio muito bem, viu? Com o Tite agora a coisa evoluiu de tal forma que é outro time, parece, né? São os mesmos jogadores, mas com outro espírito, né? Com alguém que estuda, com alguém que deixa o time mais ofensivo, com alguém que deixa os jogadores que ficam na ofensividade também sabendo marcar por pressão o adversário, que tem um toque fluente, que tem um toque bonito de bola, com raça, vontade e determinação. A última vez que eu vi um time do Brasil tocando bem a bola foi em 2005, 2006. De lá pra cá só teve porcaria. Vale ressaltar também que o time do Brasil, quando o Tite entrou, estava em sexto lugar nas eliminatórias da Copa do Mundo. E o Tite levou em primeiro lugar. E a Argentina, que estava lá em cima entre primeiro e segundo, naquela oportunidade quase ficou fora da Copa. Classificou na última rodada, né? Foi Exatamente. contra o Equador. O se não me Equador engano. foi exatamente. O Brasil até agora está sendo uma seleção que você para assistir, coisa que fazia tempo que eu não sentia, não tinha vontade de assistir aos jogos do Brasil. Agora com o Tite parece que o Brasil voltou a jogar como o Brasil. Dá gosto de ver. Mas Copa é o momento, né? Já tivemos muita seleção que antes da Copa estava voando, chegou na hora do vamos ver e deu para trás. Exatamente. Agora, para quem gosta de estatística, ou gosta de mandinga, ou gosta de... Como é que eu vou dizer a palavra certa, que eu não me lembro agora de cabeça. Mas, enfim, para quem
que é supersticioso, essa que é a palavra que eu queria pegar. Toda vez que o Brasil teve uma campanha espetacular nas eliminatórias, ele vacilava na Copa. Em compensação, quando o Brasil se classificava nos trancos e barrancos, o Brasil arrebentava a boca do balão na Copa do Mundo. Um exemplo disso foi 2002, né? As O eliminatórias outro para foi a Copa de 2002 foi sofrida a coisa. Em 94 também foi sofrido. O Brasil tinha que ganhar do Uruguai, Né? aqui no Maracanã, perante mais de 130 mil pessoas. No dia 19 de setembro de 93, onde todo mundo pressionava o Parreira para levar o Romário. O Romário que tinha sido cortado do Brasil em 92 por desavenças com o técnico. E o Parreira tinha que vencer o Uruguai. E naquele jogo o Brasil venceu por 2-0, 2 gols do Romário. O primeiro de cabeça. E o segundo no lançamento do Dunga, se não me falha a memória. Ele ficou na cara do Siboldi, que era então arqueiro da seleção uruguaia. Ele passou pelo arqueiro e correu para o abraço, fazendo 2-0 para o Brasil. E garantindo a sua classificação para a Copa do Mundo. Depois o Brasil ficou no grupo B, junto com Rússia, Camarões e Suécia, e o resto da história todo mundo já sabe. Bonito de ver, né? É. Não foi uma Copa muito técnica da seleção brasileira, né? Aquela seleção pragmática, né? Do Parreira, instituindo o estilo europeu de se jogar, né? Que até então era estranho. O Brasil ganhou a Copa, mas não foi jogando Se bem que como o quem Brasil. institucionou o estilo europeu de jogar foi o Lazzaroni, Lá atrás, em não é? 1990. Porque em 82 e 86 o Brasil jogava bonito pra frente, na base do toque de bola. Só que infelizmente, naquela época, para quem não sabe, o técnico era o mestre Tele Santana. Saudoso fio de esperança Tele Santana. Ele jogava com o time pra frente, bonito, era espetacular de se ver. Só que o Brasil teve azar de pegar o Paulo Rossi num dia inspirado em 82, naquele dia 5 de julho, fez 3 gols em cima do Brasil. Tá certo que o juiz, que era de Israel, não deu um pênalti clamoroso em cima do Zico. O pênalti mais clamoroso da história do futebol mundial. Quando ele estava dentro da área, o então zagueiro Gentili da Itália rasgou a blusa dele e foi um escândalo. Não sei como é que o juiz não deu esse pênalti. O Zico chegou a mostrar o uniforme rasgado pro juiz, né? Exatamente. E o Paulo Rossi, que até então ele vinha suspenso das competições porque ele estava envolvido em manipulação de resultado na Itália. máfia da loteria lá na Itália, nos então. anos 80. E aquela foi a Copa dele, meu Deus. Chegou lá e acabou com o Brasil, com as esperanças, né? Foi o primeiro jogo que ele jogou bem. Então, ele acabou com as esperanças do Brasil lá. O Brasil se classificaria com um empate, né? Exatamente. Por quê? Porque deixou o Ramon Dias. Aí eu vou te explicar por que o Brasil jogava pelo empate. O Brasil estava 3-0 em cima da Argentina. Aquela fase da Copa do Mundo, aquela época lá, eram grupos de 3 e se classificava o campeão para as semifinais. O Brasil ganhava de 3-0. Até que eu não me recordo agora qual jogador brasileiro errou na saída de bola e entregou a bola no pé do Ramon Dias. Ramon Dias, para quem não sabe, era jogador da Argentina. E ele fez o gol da Argentina e foi técnico do River Plate também nos anos 90. E também presidente do River. Enfim,
O resumo da ópera, ele fez o gol da Argentina. Por causa daquele gol da Argentina, o time brasileiro jogava pelo empate perante a Itália. E no dia 5 de julho de 1982 aconteceu tudo isso que você já sabe. Tragédia do Sarriá. Exatamente. Foi dolorido, né? Muita gente botava fé que aquela foi uma das melhores seleções da história, rivalizando com a de 70. E foi aquela seleção que a Copa perdeu a chance de ter um campeão como aquele Brasil. E dizem os antigos naquela época lá que a final ideal seria Brasil e Polônia, que a Polônia jogava demais também naquela época. Aí voltamos agora para o Campeonato Paulista. Esse é o foco, né? A gente Exatamente. Já deu uma bela viajada em várias... É que a gente acaba voltando para falar das coisas boas. O que você acha que deveria mudar nesse Campeonato Paulista? Não falando especificamente do jogo de ontem, mas no geral. Porque, por exemplo, as equipes do interior deixaram muito a desejar. Olha, eu não sei se... Acho que mexer no formato, porque está muito desgastado. Os campeonatos estaduais estão muito desgastados. Eu não sei, eu sou da opinião de usar o Paulista, deixar o Campeonato Paulista para os times menores. E voltasse tipo como era antigamente, um Rio-São Paulo, somente com equipes grandes envolvidas. Acho que estaria mais público, seria mais interessante até para a TV, em transmissão dos jogos, porque todo jogo que tivesse seria o jogo de time grande, sabe? Mas aí vem a pergunta que não quer calar. E o que faz com o Novo Horizontino, Bragantino, São Caetano? Eles disputam o Campeonato Paulista entre eles. Sim, mas o grande público não vai ter interesse. Não, mas você pode usar o Como é que vai salvar? Paulista como uma forma de uma preparação para o campeão, então, disputar algum torneio, como foi o Super Paulista em 2002, 2003. Exatamente. Então, usa o Campeonato Paulista os times menores jogarem. E usa ele... Ou também poderia fazer um Campeonato Paulista longo o ano inteiro. Mas não dá para fazer isso porque os times sempre reclamam de calendário. É muito jogo. Tem time que joga 80 partidas. Mas poderia chegar até setembro, outubro, o Campeonato Paulista, jogando os times pequenos uma qualificação, tipo Copa do Brasil. Vai matando. Sim. Daí chega a 8 times, agora lá para setembro, outubro. Daí você põe entre esses 8 times, aliás, 4 times. Você poderia fazer 4. Pega 4 fortes do interior, os campeões do interior, para disputar com os grandes da capital. Exatamente. Talvez poderia ser um atrativo a mais no Campeonato Paulista. Porque se continuar da forma que está, por exemplo, um exemplo claro disso é o Campeonato do Rio de Janeiro. Que você chegou a ter jogo com menos de 1.000 pessoas. Ridículo também, ridículo. É um campeonato falido. Aliás, vamos falar também a verdade, o Rio de Janeiro faz tempo que está falido em tudo. O Rio de Janeiro era o campeonato com o formato mais interessante, o mais legal de você acompanhar. Campeão de um turno, campeão do segundo turno. Final entre eles. E era a Taça Guanabara, o primeiro turno, como é até agora. O segundo turno é a Taça Rio. Tinha umas semifinais do turno e as semifinais do retorno. E que se a mesma equipe vencesse o torneio da Guanabara e o torneio do Rio, seria decretada campeã estadual. Agora você vê como ficou esdrúxulo esse formato atual. Campeão da Taça Guanabara, quem foi? Flamengo. Foi Flamengo, exato. Campeão da Taça Rio, quem foi? Fluminense. Foi Fluminense. Quem fez a final do campeonato? Vasco e Botafogo. Dá para entender? É uma coisa assim, um cara que
criou esse tipo de planejamento no Rio de Janeiro, fez esse estadual do Rio, é um gênio. O cara é um gênio. É espetacular o cara. Não, mas se você pegar o Campeonato Paulista, o formato dele também não é muito dos melhores, porque, por exemplo, você pode ter um time que se classifica dentro do seu grupo com uma pontuação inferior a de outro time de outro grupo que ficou de fora. Exatamente. O São Paulo teve um dado momento do campeonato que ele estava em segundo no seu grupo e o terceiro colocado de outro grupo tinha mais pontos. É verdade, é ridículo. Eu não sei. Agora, mas fazer o quê? Que nem antigamente fazia 20 times com 19 rodadas, todos contra todos, se classificava 8 e era jogo único na final e na semifinal. Que também não era uma coisa muito justa, no meu ponto de vista. A única vantagem que você tinha era o mando de campo, né? Continua sendo até hoje então. isso. O que eu também acho ridículo. Independentemente Mas de assim, ser o Palmeiras, na hora que eles fazem o ele... regulamento, o pessoal Sabe o que assina. acontece? Não é só isso. Na hora eles fazem o regulamento, os negros vai lá, um cumprimenta o outro e não discute, assina. E os negros vão lá na Federação Paulista para ficar comendo sanduíche, tomando refrigerante, tomando uísque, ficando contando o que o cara viu no Big Brother. Não os caras discutir uma coisa séria. Estou falando isso porque são coisas que a gente ouve em outras emissoras de rádio. Você tem que ver que os clubes têm que estar preocupados não só com eles, não só com si, mas com todos os seus adversários. Porque você fortalecendo os seus adversários, você fortalece o campeonato também. Evidente. Fica uma coisa mais saudável, mais justa, né? E não é isso que a gente vê, que a gente vê cada um pensando só no seu e o seu adversário que se lixe. Não tem esse pensamento de vamos melhorar, vamos apresentar um produto melhor, tanto para a torcida como para a televisão. Exato. Uma coisa porca. Talvez o ideal para o Paulista o que seria? Seria colocar 12 times. Também poderia ser uma ideia. Você põe 12 times na fase inicial, divide 2 chaves de 6 e faz semifinais. O Paulista conseguiu aos poucos diminuindo os participantes, né? Que até pouco tempo eram 20, né? Exatamente. Agora com conseguiram 19 reduzir para rodadas. 16. Exato. Não é o ideal, mas já deu uma melhorada. Uma bela melhorada. Agora o que dá diga-se para de melhorar passagem. é a forma que você apresenta o campeonato e a forma de disputa dele. Porque classifica os 2 melhores de cada grupo, quartos de final, semifinal e final, eles estão querendo encurtar o campeonato apenas. Exato. Eles tiraram os times, mas o formato é o mesmo. Eles querem excluir, acho que, 4 datas do calendário, não sei. Acho ao que certo. foi isso. Então, Foi praticamente um mês. então, eles pensaram Porque mais o no ano calendário do que O ano na passado qualidade. e o retrasado, o Campeonato Paulista terminava na primeira semana de maio. Exatamente. E na segunda semana já começava o brasileiro a quebrar o pau. Que é o que vai acontecer esse ano por conta da Copa, né? Sim, também, mas estou falando que eles tiveram que fazer esse tipo de campeonato esse ano também por conta de falta de datas. Outra coisa que dá para pensar em melhorar, que os times às vezes entravam no campeonato estadual, no Paulista, não com sua força máxima, até porque ao mesmo tempo tinha Libertadores já tem a Libertadores rolando já. Então eles não disputam o campeonato com a mesma intensidade, sabe? É outra coisa que acaba diminuindo a importância do campeonato. Mas assim... Aliás, para quem não sabe,
Essa história de Libertadores começou tudo com São Paulo em 1992, 93. Daí depois todos os outros times queriam ter Libertadores e assim vamos nós. Mas o Campeonato Paulista, para mim, é um campeonato super importante, que tem que ser valorizado. Mas ele tem que receber um investimento para outras pessoas valorizarem ele. Não só nós, torcedores, assim, porque o Paulista antigamente, lá atrás, era o principal campeonato dos times. Os estaduais, por exemplo, no geral. Você pegar antigamente, quanto tempo durava o Paulista? Na década de 80, década de 70? Bem, na década de 80 e de 90 eram 6 meses aproximadamente. Então. Era do fim de janeiro até mais ou menos junho, por aí. Até metade, até a primeira semana não minto. Até por volta da primeira quinzena de junho, mais ou menos. Mas assim, agora nós voltamos a ter um Corinthians bicampeão, né? Exatamente. Algo que não acontecia desde o próprio Corinthians, dos anos 80, né? 82, 83, que foi em cima do São Paulo. Então. E agora esse ano, bicampeão, remetendo ao ano passado, quando ele foi taxado de quarta força, né? Foi aí que começou. Mas aí também foi... Exatamente. Mas essa história foi da Paulista quarta que força, começou a história da quarta força. foi algum comentarista que chegou, eu não sei, não me lembro agora quem foi, e falou, olha, o Corinthians é a quarta força de São Paulo. Na minha opinião, na época não era. Qual que era para você? Para mim, a primeira força era o Palmeiras, porque era o campeão brasileiro. Ponto. Na época. A segunda força era o Santos, porque era o vice-brasileiro, que é um campeonato muito mais difícil do que o Paulista. Aí sim, vinha o Corinthians e a quarta força é o São Paulo, que aquela coisa, o Morumbi lá, etc. lá, tá uma bagunça geral faz tempo. No fim das contas, para mim, a quarta força faz tempo que é o São Paulo. São Paulo, Só a que- partir do só terceiro que- mandato do Juvenal Juvencio, descambou. Exatamente. Só que muitos outros colegas de profissão, não sei por que cargas da água, alguém foi falar que a quarta força era o Corinthians. Aí começou toda essa Mas palhaçada. isso serviu de combustível para eles, para... Ah, Sim, quarta força, vamos mostrar sim, quem que é a quarta força, então. exatamente. Aí fez o que fez, né? Mas eu achei, na minha opinião, naquela época, nunca o Corinthians ia ser a quarta força do estado naquela época. A terceira, sim, pelos motivos já citados aqui. Agora a quarta, jamais. Aí aqui tem todo o conjunto, né, daquela época lá, né? Que o Corinthians, de fato, não estava com os melhores dos elencos. Mas eles têm um projeto, uma metodologia, uma forma de jogar que é certa, é definido. Vocês vão vir aqui, vocês vão jogar assim. Então você sabe, você pode não ter os melhores jogadores, mas você tem a forma de jogar. Agora, se você pega o São Paulo, você pode até ter jogadores melhores, mas o São Paulo, a bagunça que está hoje joga de um jeito, amanhã chega um treinador com uma tática completamente oposta. Exatamente. Você pode ter o material, mas se você não souber como organizar, ou ficar mudando de tempos em tempos, não vai dar em nada. Eu também acho. Isso pode enfraquecer o São Paulo como na força, por assim dizer. Aliás, faz tempo que o São Paulo está vacilando. Faz muito tempo que o São Paulo está vacilando. Não só no Paulista, como no Brasileiro. Faz muito tempo que o São Paulo fica rodeando namorando a zona o perigo, né? a zona do rebaixamento. E os cardeais lá do Morumbi com aquele jeitinho de... Aquela pompa, E aquela coisinha jeito de São engomadinha Paulo lá, ser, né? exatamente.
aquela coisinha engomadinha deles, os caras estão deitando em berço esplêndido, achando que estão entre 1977 e 1999. Estamos em 2018. O São Paulo está para trás. O São Paulo está ficando para trás, tá ficando por... Aquele- Aqui em São Paulo é o estádio mais defasado. É exatamente isso que eu ia chegar. O estádio do Morumbi, apesar de ter uma pista de atletismo bonita, fizeram uma certa reforma, também ficou bonito com as cadeiras. Eles Mas mexeram na dimensão do campo agora, Exatamente, né? exatamente. Reduziram. Isso. Reduziram o tamanho do gramado, mas dentre os grandes aqui de São Paulo, é o clube mais defasado e mais atrasado, incluindo também o Santos, que é lá do litoral. É verdade. O São Paulo tem que mudar a sua forma de pensar. O São Paulo, por exemplo, para você ser um diretor, você tem um cargo remunerado. Isso perde um pouco o caráter da forma de gerir o clube. Você ser remunerado para ser presidente é estranho. Não concordo muito com isso. Eu acho. Pois não, pode continuar. Não, pode. Eu acho o seguinte: se você for fazer um clube empresa, onde você nomeia um gestor, aí eu sou totalmente a favor. São Paulo é um Agora, clube social, né? exato, mas aí você tem que separar o social do futebol. Mas se você vai ser presidente, Aí, eu não sou por presidente essas do e outra- departamento de futebol, sou presidente do São Paulo. São Paulo, tudo. Mas por essas e outras que eu sou a favor de fazer todos os clubes do Brasil clube empresa, Mas eu vou, onde você vai ter um gestor especialmente para você cuidar do você seu tendo um clube clube. empresa, você pode acabar perdendo a sua identidade. Por exemplo, você é uma empresa, você vai pensar no quê? Lucros. Um exemplo disso. Você lembra do Grêmio Barueri? Claro, é lá perto de onde eu moro. Então, Eu Grêmio eu Barueri acompanhei muito o Grêmio Barueri. virou o Grêmio Prudente. Daí Ficou um voltou tempo a lá, sendo o voltou para Grêmio. Barueri. Então, que qualidade, que segurança tem para a torcida? Ah, meu time é aqui de São Paulo. Aí amanhã, putz, meu time já não é mais daqui. Por exemplo, perto de onde eu moro, o Oeste, que está em Barueri, era de Itápolis. Exatamente. Itápolis sempre foi o lugar do Oeste, ficou lá por muito tempo. Exatamente. Mas aí com esse pensamento de ser um clube empresa, você traz um clube para outra cidade. A torcida não tem nenhuma identidade. O pessoal de lá Mas vamos falar ficou, também e a aí? verdade. Meu time? Cadê meu time? Você tem razão, mas a gente tem que ressaltar também que a maioria das pessoas tem assim, que gosta do Oeste, enfim, não Isso se aplica a especificamente todos os clubes, na verdade. do interior. Né? A maioria são simpatizantes. A maioria desses torcedores gostam do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do São Paulo. Tá, mas Com raras exceções. Talvez, por exemplo, tenha torcidas fortes em Campinas, com Guarani e Ponte Preta. Tem as torcidas lá do interior, mas não é uma coisa fervorosa como é, por exemplo, por exemplo, que eu quero dizer que vai ter lá, por exemplo, em Araraquara, o palmeirense que torce para a Ferroviária. Essa é uma discussão longa que eu acho que num programa só não dá para a gente fazer, que eu acho que em outras oportunidades dá para debater legal isso. Mas agora é a gente parar. Parabéns ao Corinthians, campeão 2018, e vamos ver o que vem pelo brasileiro, né? Exatamente, o brasileiro que vai começar semana que vem, depois para a Copa do Mundo, depois retoma
E vamos que vamos, tem Corinthians, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, tantas equipes grandes, Santos, o Grêmio, O Inter de o volta Inter esse de ano. volta esse ano. Não sei o que vai ser o brasileiro. Vai ser um grande jogo, um grande campeonato brasileiro. Talvez nivelado por baixo, como já acontece faz tempo. Se bem que essa história de ser nivelado por baixo, a gente já ouve faz muito tempo e Realmente. nunca se vê nada. Muito bem. Estou aqui agradecendo a presença do jornalista Vinícius Alcântara aqui do meu lado. Bom, obrigado, João. Obrigado a todos. E sempre que precisar, estou pronto para uma próxima vez. Vale, Certo? perfeitamente. Muito obrigado. E Obrigado. obrigado a você da Rádio Exclusiva FM que esteve conosco. Ou você no YouTube, você no Facebook. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. E ó, tá aqui, ó. Se liga na nossa página, se inscreva no YouTube, JP no Lance. Até a próxima. Semana que vem tem muito mais para vocês. Um forte abraço. Até a próxima segunda. Valeu! São 3 horas e 32 minutos. Tenham todos uma ótima semana. Bom Campeonato Brasileiro. E a Copa do Mundo está chegando. Até mais, torcedor de todo o Brasil. Valeu! Boa semana. Tchau. Fui!